Olá, Cenas do Brasil está no ar. O Ciência Sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, a expansão e a internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileiras por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de um esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. O projeto prevê a utilização de até 75 mil bolsas em 4 anos para promover o intercâmbio, investindo na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento. Busca também atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no programa. Quem pode participar e como fazer? Hoje, então, vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados. Manuel Barral Neto, diretor de Cooperação Institucional do CNPq, e o professor Isaac Reutemann, coordenador do Grupo de Trabalho de Educação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom, boa noite, obrigada pela participação de vocês. E antes da nossa conversa, vamos então apresentar uma matéria que foi produzida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia sobre o programa. O programa Ciência Sem Fronteiras busca consolidar, expandir e internacionalizar a ciência e tecnologia, a inovação e a competitividade brasileiras por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Para isso, a meta global do programa é distribuir 101 mil bolsas nos próximos 4 anos para alunos brasileiros e estrangeiros, especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia e ciências básicas. Nós temos certeza que vamos precisar nos próximos anos homens e mulheres muito bem preparados, muito bem capacitados e que tenham condições de permitir que o nosso país adentre a economia do conhecimento. Eu acho que é uma oportunidade muito importante na minha vida, porque vai servir tanto para a área profissional, que eu vou evoluir como profissional, vou aprender muito, vivenciar uma nova cultura, de ver pessoas diferentes, de conviver com as diferenças. Então, tudo que eu ver, qualquer coisa da cultura, eu quero absorver o maior número de coisas possíveis, porque realmente é uma experiência, assim, única, né? Além de a gente poder treinar a língua inglesa diariamente, né, durante 24 horas por dia a gente já está falando inglês, então é uma experiência de a gente aprender outra língua, uma experiência pessoal de morar sozinho. Com essa iniciativa do governo, com essa oportunidade que o governo está dando para os estudantes, eu acho super importante isso, porque a gente pode conhecer fora do país novas tecnologias para poder trazer para o país de volta. Eu acho uma oportunidade fantástica, coisa que eu não conseguiria fazer sozinho, sem o programa, né? Tanta expectativa responde às metas do programa. O CNPq visa estimular o trânsito de talentos em um circuito abundante de troca de pesquisas e estudos para graduandos e graduados, formando recursos humanos altamente qualificados. Essa associação de gerar o conhecimento e rapidamente apropriar-se dele numa parceria com empresas e com a sociedade civil, políticas públicas, isso já é o padrão. E isso é uma coisa que nós queríamos expor os nossos melhores talentos, né? Que eles possam perceber que ciência e tecnologia não é uma coisa para se fazer só dentro da academia e dentro da universidade. O programa é resultado da parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação, por meio das suas instituições de fomento, o CNPq e a CAPES. Elas são responsáveis por 75 mil bolsas e, para garantir a meta, 26 mil virão de várias instituições, como a CNI, a Abdib, a Febraban, a Petrobras, a Eletrobras, a Vale e outras empresas importantes, inclusive internacionais. Eu acho que é um programa de grande importância.
porque nós todos sabemos que a ciência, a inovação, a qualidade dos recursos humanos é o que faz os países aumentarem a sua produtividade, fazem os países crescerem. Quanto aos destinos, Dinamarca, Estados Unidos, França, Austrália, Egito, China e Hong Kong são alguns deles. O programa abarca outras instituições em todo o mundo, com diferentes áreas de concentração. Esse programa pretende que eles vão para a indústria, quando voltarem. Por isso que ele é focado nas áreas tecnológicas. Então nós faremos uma mudança interessante do destino dos nossos jovens que hoje estão na universidade e que, portanto, eu entendo que para eles é uma oportunidade de ouro. Muitos deles nunca nem saíram do país e estão qualificados. Então, há uma expectativa grande também no exterior de receber esse sangue novo brasileiro. A gente precisa conhecer o mundo e precisa aprender a interagir com o mundo para saber o que nós podemos fazer de contribuição e que nos tornará competitivos e importantes nesse cenário. E o Brasil precisa dos seus jovens. Com certeza, esse é o objetivo, né, do programa, a gente aprender coisas novas lá, melhorar profissionalmente, como estudante também, trazer isso para cá para melhorar o Brasil. Bom, vamos então à nossa conversa. Eu quero começar com o senhor, professor Barral. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o olhar que o senhor tem da expectativa desse programa. Que expectativa que o senhor cria em relação a esse programa futuro aí dos universitários? O programa, eu acho que ele vai gerar benefícios enormes para o país, não somente para os próprios estudantes, do ponto de vista do ganho que eles vão ter, que isso claramente vai ser um aspecto muito importante. O Brasil hoje tem uma taxa de doutores por trabalhador ou doutores por população abaixo da média mundial. Temos feito um esforço enorme para aumentar a formação de doutores no Brasil, mas claramente a possibilidade de acelerar isso com a interação com o exterior é muito benéfico. Então isso vai ter a interação para o jovem, que vai se capacitar, e o nosso programa é voltado para que todos eles tenham a oportunidade também de fazer algum tipo de estágio, seja em empresa, seja em centro de pesquisa e desenvolvimento, na área não só acadêmica, mas também em áreas privadas. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa que, claramente, a indústria brasileira vai ter um reforço muito grande de pessoas capacitadas, formadas com esse perfil. Mas, além disso, há outros ganhos assim, indiretos. Uma delas é justamente isso, o Brasil se tornar também, não só conhecer mais o exterior, as coisas que se faz fora, mas se tornar conhecido. Quer dizer, você ter jovens brasileiros bem capacitados, interagindo em diversas instituições mundo afora, isso é uma demonstração muito grande da nossa capacidade hoje, como nós estamos, a nossa condição de ter esse grande número de indivíduos em outros setores. Então, isso, a imagem do Brasil, da ciência e tecnologia brasileira é extremamente importante também. E, por fim, eu citaria, depois a gente vai ter a oportunidade de agregar outras coisas, mas o aspecto do estímulo à proficiência de língua estrangeira. O Brasil estava muito isolado nesses aspectos e, claramente, todos nós precisamos interagir. Nenhum país é autossuficiente nisso. A nossa língua não é a língua que falamos no Brasil, não é a língua dominante na ciência. Então, há um benefício muito grande de que se aprenda as línguas que são, e principalmente a língua inglesa, que é aquela que tem mais penetração e mais utilização na ciência e tecnologia. Então, esse é um ganho, os nossos estudantes notarem que têm essas oportunidades, eles mesmos já vão investir mais do seu esforço para aprender as línguas, que vai ter uma importância geral na sua vida, não somente em ciência e tecnologia. Então, esses são aspectos assim, centrais e outros aspectos de ganhos secundários, eu até diria, do programa, mas que são extremamente importantes. Professor Isaac, o ponto de vista do senhor, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa intenção bem específica do programa em ser voltado praticamente à área de tecnologia e inovação, de produção industrial. O senhor acha que até que ponto isso vai beneficiar o desenvolvimento do país? Sem dúvida é uma demanda do presente e para o futuro, a capacitação de recursos humanos nessas áreas ligadas à produção, à inovação. No entanto, penso que talvez numa segunda fase do programa
formando em número e em qualidade as pessoas que vão atuar nesses setores, deveria pensar também nessa colaboração internacional em outras áreas, principalmente das ciências humanas e humanidades. Porque nós precisamos também ter esse intercâmbio e essa qualidade na área de economia, de sociologia, de antropologia e educação. Mas, numa primeira etapa, é válido que se dê ênfase a essas áreas escolhidas que vão atender a uma demanda já atrasada. De maneira que, concordo com as palavras do professor Barral, de que, sem dúvida nenhuma, teremos, provavelmente, se pudermos administrar bem esse programa, esses ganhos principalmente para o futuro. Como garantir esse administrar bem que o senhor reforçou aí? O que o senhor acha que tem que ser cuidado, que tem de ser atento? Nós temos bastante experiência, as agências de fomento, principalmente o CNPq e a CAPES, em enviar estudantes para o doutorado pleno, para obter doutorado no exterior. Temos uma experiência muito grande na modalidade de doutorado sanduíche, em que o estudante ele é matriculado num curso no Brasil, mas passa um período no exterior, onde ele vai ganhar tanto sob o ponto de vista técnico, acadêmico, como também cultural, indo para um outro país. Temos também uma experiência bastante grande nos programas de pós-doutorado. Então, nisso a gente não tem bastante experiência, não teríamos problema. No entanto, está previsto de nós mandarmos até 2015 mais de 20 mil estudantes de graduação. Isso é uma coisa nova e precisamos, então, tomar todos os cuidados, tanto sob o ponto de vista de seleção, como também um acompanhamento desses estudantes no período que eles estão fora. Existe uma casuística já mais ou menos grande de mesmo estudantes que vão fazer doutorado no exterior, em países com um inverno muito extremo, e casos de depressão e até de suicídio. Então, eu tenho a impressão que, no caso dos estudantes de graduação, temos que fazer a seleção sob o ponto de vista de experiência, de bom desempenho nos seus cursos, mas também de um acompanhamento, né, emocional. Eu até sugeriria, como colaboração, de que talvez esses estudantes de graduação pudessem ter um professor tutor nas próprias universidades onde estudam, para fazer uma ligação contínua, tanto sob o ponto de vista acadêmico, mas também sob o ponto de vista emocional. Seria um referencial para esses alunos? Seria um escutador constante. E com a facilidade hoje que nós temos de comunicação, via Skype, via e-mail, isso se faria com uma facilidade muito grande. Professor Barral, a CAPES e o CNPq acharam por bem fazer uma divisão aí em relação às bolsas e os países para onde seriam direcionados esses alunos, né? Qual a vantagem de se ter seria mais fácil ter esse controle dos alunos, inclusive, em questão de como eles estão se adaptando, de como eles estão aproveitando essa oportunidade, porque tem a questão dos estágios também, né? Exato. Na verdade, essa é uma divisão mesmo, as duas agências mantêm estreito contato para a atuação no programa, na verdade, há um grupo de trabalho operacional que trabalha em conjunto e que tem reunião muito frequentemente. As discussões são feitas para o bom funcionamento do programa, mas realmente a ideia é mais dividir mesmo o esforço e cada um na graduação, cuidar de um país. É lógico que temos a sua atuação conjunta das duas agências, mas o foco principal de uma das agências em cada país. Em todos os países em que nós estamos operando o programa Ciência Sem Fronteiras, nós identificamos pelo menos um interlocutor, uma agência ou uma instituição local que tem bastante experiência em programas justamente de intercâmbio, em programas de mobilidade. Na Europa, esses programas de mobilidade estão muito intensos. O programa Erasmus faz isso e é um dos grandes responsáveis, inclusive,
pela grande coesão da Europa em termos de diminuir diferenças regionais na Europa. Foi essa grande mobilidade de estudantes de um país para outro e, inclusive, ajudar a estabelecer padrões mais homogêneos no ensino entre diferentes países. Então, todos os países europeus têm muita experiência nisso pelo grande intercâmbio que eles promoveram até internamente, e fora o que recebem de outros países. Os Estados Unidos é um país enorme, com uma demanda muito grande de educação, recebe muitos estudantes fora e também tem instituições com muita experiência nisso. Então, evidentemente, que como esses alunos vão estar nesses países longe, né, da nossa visão direta, esses acordos foram feitos com instituições que nos ajudam nesse aspecto local. Além disso, em vários países isso está bem adiantado, por exemplo, na Alemanha, cada grupo de 15 estudantes brasileiros que está numa instituição tem no máximo 15, mesmo que seja menos, ele também tem um professor que acompanha diretamente esse grupo, mesmo que não seja responsável pelo seu ensino, pelos aspectos do ensino, mas é alguém com que aquele grupo sabe que ele pode se comunicar em qualquer caso de dificuldade, seja não só acadêmica, mas também em outros aspectos, né, da vida, né? E é alguém que vai ajudar um pouco também nesses aspectos de como se estar no país. Porque a gente não lembra os detalhes, mas até abrir uma conta, providenciar alguma coisa desse tipo, exige alguma diferença de um país para outro e algum conhecimento do local. Então, todos esses cuidados estão sendo tomados para que a inserção dos jovens brasileiros seja o mais fácil possível, né? No sentido de que eles tenham suporte. Nos Estados Unidos, as universidades mesmo são responsáveis por isso. Nós temos como instituição parceira o IAI no nível de graduação, mas as próprias universidades têm muita experiência nessa acolhida de jovens estrangeiros e todas elas estão sendo contactadas diretamente nesse sentido dessa acolhida e da informação rápida se houver algum tipo de problema. Então, esses cuidados que o professor Reutemann tem inteira razão de lembrar, a nossa experiência com o intercâmbio de graduação é muito pequena. No CNPq, virtualmente, é o início dessa experiência. A CAPES tinha uma experiência principalmente com os Estados Unidos e alguma experiência também com França e Alemanha, mas em números muito menores do que está se falando para o programa Ciências Sem Fronteiras. Então, isso exige realmente esse cuidado que as duas agências estão tendo de tornar o programa o mais detalhista possível nesses aspectos. A gente sabe que um caso ou outro, essas coisas podem acontecer, temos que estar muito atentos, evidentemente, para isso, e criando o máximo de canais possíveis para que alguma situação que fuja um pouco do normal seja detectada rapidamente para que possa ter uma atuação. Resposta rápida também. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da necessidade e da importância do estágio para esses alunos, porque além de buscar uma formação acadêmica, o que eles precisam também é de uma experiência nesses estágios. Professor Barral, como que é a negociação com as entidades que recebem esses alunos em relação ao estágio? É obrigatório? Eles podem fazer ou não? Como funciona? A necessidade do estágio é bem clara, né? A integração entre a academia, entre a universidade e o setor empresarial é extremamente importante. Isso tem sido desenvolvido no mundo inteiro. Então, a ideia é que, na verdade, também o programa sirva para acelerar esse processo no Brasil, que mostre, que exponha, né, vários dos nossos jovens a esse tipo de realidade fora. E justamente porque isso está muito adiantado fora, é que também facilita um pouco a situação do programa. Porque todas as universidades nesses países onde nós temos feito contato, essas universidades já têm o hábito de seus próprios estudantes também fazerem esse tipo de estágio. Então, não é uma situação nova para eles, não é algo que a gente está solicitando para os brasileiros. Na verdade, é uma oferta para os estudantes das universidades. O que nós estamos justamente estimulando a que os brasileiros se integrem nesse processo. E, evidentemente, há várias dos acordos com os parceiros, que o programa seja um programa colocado justamente no circuito normal do ensino. Isso varia um pouco do estilo, etc., mas é que não seja... Então, não é nesse sentido assim obrigatório, é que ele é normal, ele faz parte do processo de ensino. Há, por exemplo, uma negociação com empresas brasileiras? As próprias universidades já têm muito dessa rede de contatos fora. Mas várias das empresas que operam no Brasil, dos diversos países, têm oferecido esse tipo de vaga. E empresas, inclusive, às vezes isso surgindo de lá do exterior, mas muitas vezes surgindo aqui do Brasil,
empresas como a GE, empresas como a Petrobras, que têm fornecedores fora, a GE tem centros de pesquisa e desenvolvimento fora, também abrindo vagas para os estágios. Firmas suecas, firmas alemães. Então, claramente, alemães, mas que operam, que têm atuação no Brasil e que têm até estimulado e oferecido essas oportunidades. A British Gas, a BG, tem uma operação grande no Brasil, também abriu não só os seus centros de pesquisa para receber brasileiros, mas também o dos seus fornecedores, quer dizer, negociou com os fornecedores para haver uma multiplicação dessa oferta de estágio. Então, na verdade, nesse primeiro ano, a situação é bem rápida, porque esse período de estágio, né, essas negociações têm sido rápidas. Mas mesmo assim, a possibilidade de colocar os brasileiros nos estágios tem sido bastante ampla. E a expectativa é que será ainda mais fácil nos próximos turnos. Correto. Professor Isaac, a gente está falando de que esse programa ele vem suprir uma demanda que já é nacional, de profissionais dessas áreas de inovação e tecnologia que estão em falta no país. Esses meninos estão indo lá para fora, estão se aprimorando, mas será que eles têm a condição de voltar e ficar no Brasil para dar esse retorno? O senhor acha que a estrutura brasileira comporta, aceita, como é que é? Recebe bem? Bom, a gente tem que dividir isso nos segmentos que a gente vai mandar. No aluno de graduação que está estudando na universidade, ele provavelmente vai ficar chocado, porque, com exceção de 80 mil estudantes universitários brasileiros que fazem programas como a iniciação científica ou a iniciação tecnológica, a grande maioria tem um número exagerado de presença em sala de aula. Eles ficam de 30 a 38 horas por semana em sala de aula. Então eles vão levar um choque nas disciplinas que eles vão fazer nas universidades do exterior, principalmente nos países centrais. Lá se dá metade das aulas e o estudante lá não vai ficar tomando um chopinho. Ele vai trabalhar fora da sala de aula muito mais que o estudante brasileiro. Ou fazendo trabalhos acadêmicos, temáticos, ou fazendo estágios em laboratórios ou em empresas. Esses alunos de graduação vão retornar, vão passar um pequeno período e vão depois acabar com o curso aqui no Brasil. Então, para esses estudantes, uma parte deles vai se dedicar ao aprimoramento através de cursos de pós-graduação. Agora, no ponto focal da sua pergunta, as pessoas que vão fazer o doutorado pleno, o doutorado sanduíche, ou mesmo o pós-doutorado sem ter ainda vínculo de empregatício no Brasil, isso nós precisamos cuidar disso para que a gente faça um bom investimento que dá um retorno para o Brasil. Se não houver uma oportunidade dessas pessoas serem incorporadas ou no meio acadêmico ou no meio empresarial, nas empresas, nós teremos falhado. Então, paralelamente, eu acho que nós devemos preparar essas pessoas que no seu retorno para poderem aplicar aquilo que eles vão aprender, aquilo que eles vão se melhorar, para que aí nós vamos ter sucesso no programa. De maneira que é uma preocupação que nós devemos ter de amparar esse pessoal no seu retorno, dar condições empregatícias, de vínculo empregatício, e condições para que eles possam desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Nesse ponto, é importante o MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, já está justamente com um grupo cuidando justamente da inserção desses alunos na volta, também em empresas que operam no Brasil. Quer dizer, não só enviar, mas preparar o retorno dos estudantes. Então, esse trabalho já está sendo, não é tocado pelo CNPq, está sendo tocado no próprio MCTI, mas evidentemente o programa não é do CNPq e da CAPES, o programa é um programa do governo brasileiro. Então, vários outros atores vão se envolver. O CNPq e a CAPES são as agências que operam as bolsas, mas é necessário
um conjunto, né, de participações, e isso está sendo cuidado. E também eu devo relatar que a própria empresa brasileira está muito atenta para isso. Não é à toa que o programa previa 75 mil bolsas do governo e 25 mil da iniciativa privada. Quando, na verdade, nós já temos mais do que 26 mil bolsas, né? 26 mil dos grandes doadores e mais algumas outras empresas que têm já procurado espontaneamente, têm aderido ao programa com doação de bolsas, etc. Então, claramente, isso mostra que a empresa brasileira também detectou muito claramente a necessidade de capacitar bem o pessoal e como isso pode ser acelerado com essa experiência internacional. Então, numa reunião recente, a semana passada, na ABDIB, a Associação Brasileira de Indústrias de Base, havia pelo menos umas 30 das grandes empresas nacionais que participam da ABDIB, com também muito apoio ao programa e muito interessadas em ter acesso a esses estudantes que são capacitados fora, de como elas podiam absorver na volta, procurando saber esse tipo de informação, de que tipo de capacitação eles fizeram, como é que eles vão poder ter acesso a esses dados, que serão públicos, evidentemente, não serão oferecidas a uma empresa ou outra, mas como o interesse deles muito de ter a disponibilização desses dados feita pelo governo no sentido de que as empresas pudessem procurá-los para captar. Então, eu acho que o panorama do Brasil em termos da aproximação entre a academia e a empresa está mudando e é sinal de que isso pode ser importante para a nossa economia no futuro. Quer dizer, isso é o que vai fazer a diferença. Então, o programa vem numa hora muito importante para fazer essa ligação. Eu queria ampliar um pouquinho essa conversa e, na verdade, voltar, porque a gente já está nos graduados, já nos alunos que já estão no período de graduação. Eu queria voltar um pouco na questão da educação anterior, até chegar ao nível universitário, justamente para mostrar quais são esses alunos, que candidatos são esses que estão tendo a oportunidade de participar desse programa. Eu queria tratar de duas questões. Primeiro, do nível da formação de educação no Brasil. O que ela permite, né? O que o aluno que estuda numa escola pública, porque se a gente for entrar na questão da escola privada, aí a gente já vai mostrar que tem um diferencial, mas aqueles que estão na escola pública, que condições, que capacidade tem melhorado? O professor tem sido valorizado? A profissionalização desses professores permite a eles uma qualificação constante, que eles deveriam receber ou não? Queria que vocês fizessem para mim uma análise em relação a isso. Porque para os meninos que agora já estão participando do programa, eles vieram de um processo anterior, mas que processo foi esse? Que tipo de aluno hoje é candidato ao programa Ciências Sem Fronteira, professor? Bom, o aluno típico, né, voltando ao aspecto aí da graduação, o programa começa com oportunidades para os alunos que já estão na universidade. Então, claramente, a chegada até a universidade não é influenciada diretamente pelo programa. Mas no caso das universidades, as universidades brasileiras, que têm a participação reconhecida pela CAPES, do Ministério da Educação, essas universidades são potenciais candidatas e todas elas que têm curso de pós-graduação reconhecidos assinaram termos de compromisso com o programa. Os alunos que não estão nessas universidades, eles podem também se candidatar, porque é evidentemente que para enviar um aluno para fora é necessário que haja um respaldo da instituição brasileira onde ele está matriculado. Esses créditos que ele vai fazer fora devem ser reconhecidos. A universidade, a instituição precisa também assumir compromisso, não é só o aluno como indivíduo. Mas mesmo os alunos que estão fora das universidades pré-credenciadas, eles também podem se candidatar. E aí eles serão julgados no mérito, no seu desempenho, avaliado de diversas maneiras, seja porque tem uma boa nota no Enem, seja porque eles participaram e tiveram boa atuação em Olimpíadas de Ciência, de Matemática, ou programas de iniciação científica. Então, esse conjunto de atividades, esse conjunto de características, pode fazer com que um aluno, mesmo que não esteja nas universidades que têm curso de pós-graduação, eles também participem do programa. Então, o governo tem uma preocupação muito grande de que, mantido o mérito, ninguém pode fazer um programa desse tipo sem reconhecer e valorizar o mérito, mas que haja um olhar diferenciado entre aqueles que têm mérito para aqueles que são que tiveram menos chance de chegar até lá. Então, esse cuidado, né, da composição desses beneficiados, desde que seja mantido o mérito, o governo está atento para que sejam atendidas essas carências.
Professora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a preparação dos alunos em relação à questão da educação no Brasil. Esse é o grande problema brasileiro, é o problema prioritário, né? A nossa universidade nunca vai atingir a qualidade que o país precisa se nós não melhorarmos o ensino básico no Brasil. Evidentemente, é uma outra dimensão que não é da ciência sem fronteira. Mas, hoje, a educação básica, tanto no ensino público como no ensino privado, elas podem ser denominadas como uma grande tragédia. Porque nós, no ensino público, por exemplo, depois de 4, 5 anos, um percentual grande de estudantes são analfabetos ainda. E muitos concluem ensino fundamental sendo analfabetos funcionais. De maneira que esses egressos do ensino básico é que vão ser os alunos da universidade. Então, paralelamente ao projeto de Ciências Sem Fronteira, é fundamental que a gente conserte o ensino básico brasileiro. Não é um conserto que vai ser feito a curto prazo. É bastante complexo e a dimensão, você formulou na sua pergunta, a dimensão principal é o professor. O professor do ensino básico, nos países em que a avaliação do ensino básico eles estão nos primeiros lugares, esses professores públicos, e no ensino público desses países, eles estão inseridos na faixa maior salarial do funcionalismo público. Na Finlândia, por exemplo, um professor de ensino básico, ele ganha mais que um diplomata. Então, nós vamos ter que primeiro valorizar o professor do ensino básico. Nós vamos, assim, poder atrair os melhores estudantes egressos do ensino médio para serem professores. Precisamos corrigir o conteúdo e a pedagogia. Precisamos construir um convívio sem conflitos na escola, porque a escola hoje, básica, é um lugar perigoso. Uma boa percentagem de professores pedem atestados médicos porque tem medo de ir na escola. De maneira que esse é um problema que, se nós não consertarmos, começarmos a fazer o conserto agora, nós vamos pagar muito caro no futuro. Esses estudantes da graduação universitários que vão ser selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteira, uma parte deles escapam dessa deficiência. Mas nós teremos uma possibilidade de termos uma outra geração que não tenha só o aspecto econômico, mas que tenha um aspecto de termos uma sociedade mais civilizada. A formação aí é muito mais, vai além da questão pedagógica do aprender a ler e escrever, né? É uma questão social, na verdade. Sim, né? Social e também de comportamento, né? Quer dizer, toda criança, ela, quando nasce, ela é curiosa, ela é crítica, ela tem imaginação, e ela percorrendo um ensino básico, como é quase a totalidade no Brasil, ela perde todas essas características. Então, ela é transformada hoje no ensino médio num robô que vai aprender a fazer cruzinhas para ter sucesso no vestibular. Então, na realidade, nós precisamos, isso é um problema que é crucial, e que, se nós não tomarmos as providências, agora vai durar 20, 30 anos para a gente fazer essa revolução, mas a gente vai pagar muito caro no futuro. Os nossos descendentes vão ter um país pouco vivível sob o ponto de vista de relações civilizatórias. Esse é um aspecto extremamente importante, que não é um plano de governo. Isso tem que ser realmente algo que é assumido pela sociedade brasileira com uma necessidade de melhorarmos todos os níveis da educação. Vários esforços têm sido feitos nesse sentido, mas claramente, do mesmo jeito que nós temos hoje poucos doutores por trabalhador, por força de trabalho,
isso se reflete justamente dessa nossa incapacidade de levar uma grande quantidade de jovens bem formados para o ensino superior e que possa chegar aos níveis mais elevados. Então, esse investimento do país em educação, e que é a base também para a ciência e tecnologia. Essa não é uma discussão nova, né? Essa é uma discussão antiga, que se fala no investimento que se tem de ter na educação, mas não é investimento, especificamente investimento de recursos de dinheiro, né? De financiamento, né? É de formação mesmo. Olha, Renata, em 1932, 21 intelectuais brasileiros da melhor estirpe fizeram um manifesto chamado o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Em 1959, 2 décadas depois, 161 intelectuais brasileiros novamente fizeram o segundo manifesto. Se você ler o primeiro manifesto e o segundo manifesto, parece que foram escritos na semana passada. Quer dizer, esses problemas são crônicos. O que eu acho é que, como disse o professor Barral, toda a sociedade deve se unir e, nos próximos 20, 30 anos, ser um fiscal de qualquer que seja o governo, no sentido daquilo que tem que ser feito, como uma política de Estado, seja feito. Se a academia ficar só fazendo o diagnóstico, dando as proposições, depois o acadêmico vai dormir tranquilo, nós não vamos avançar. Sair do lugar. Então, nós da academia temos uma responsabilidade muito grande, mas a sociedade como um todo é responsável de fazer com que haja esse acompanhamento e essa avaliação. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o que é o programa Ciências Sem Fronteiras, como que esses alunos estão sendo preparados e recebidos nos países para onde estão começando a ir neste ano de 2012. Falamos um pouquinho também, de forma mais ampla, sobre a questão da educação no Brasil, e a gente parou no meio termo da questão do ensino fundamental para os alunos da universidade. Eu queria que a gente voltasse então um pouquinho e continuasse falando sobre o ensino médio. Voltou, depois de um tempo que ficou sumido, voltou aí os institutos tecnológicos, né, que são uma forma de, uma opção a mais para aquele aluno que não quer continuar na universidade, mas quer ter um curso, quer ter uma profissão, e ele tem agora essa possibilidade. Eu queria saber de vocês, que avaliação que vocês fazem? Veio num bom momento? É importante? O que precisa de cuidar? Eu queria começar com o senhor, professor. Os institutos tecnológicos têm um papel muito grande, eles não foram abandonados nos outros países. Os países desenvolvidos todos têm estruturas que fazem o mesmo tipo de papel, né, educacional, e realmente bem-vindo que no Brasil a gente tenha retomado isso. Eles já estão cumprindo vários desses papéis aqui, todos eles, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, tem um interesse especial e tem trabalhado com eles no sentido também de fazer essa cooperação para a iniciação científica, para os jovens já durante esse período nos institutos terem a oportunidade dessa aproximação, com não somente a pesquisa básica, porque não é a característica deles, mas esse aspecto mais tecnológico, que também é da nossa missão. Então, claramente, esse aspecto é extremamente importante que a gente tenha. Em todos os tipos de ensino que são complementares, que a sociedade precisa realmente ter a oportunidade de escolher, as pessoas não são iguais, elas têm interesses diferentes, têm gostos diferentes, aptidões diferentes, e é necessário que a sociedade tenha à disposição dela formas de dar vazão e de preparar jovens com essas diferentes aptidões. O Brasil lucrará, a sociedade brasileira lucrará de ter jovens bem capacitados em diferentes aspectos. Então, da mesma maneira, nós não pensamos que todo mundo deve fazer ciência, nem só tecnologia. Outros alunos vão fazer outras atividades e isso será muito bom para o país. É lógico que, como CNPq, a gente cuida do aspecto da ciência e tecnologia, mas claramente a sociedade não é só isso. Esse é um aspecto que a gente tem que fazer um esforço muito grande, temos uma defasagem em relação a outros países, mas claramente outros aspectos, e a tecnologia que também está na nossa missão, é importante. Então, os institutos, felizmente, voltaram, eles estão realmente, multiplicaram bastante, né, e estão todos eles se desenvolvendo, e nós temos todo o interesse, e aí eu estou falando não somente como CNPq, mas falando como cidadão,
de que eles tenham realmente um progresso importante, que eles têm um papel muito fundamental, muito grande para a formação do pessoal capacitado no Brasil. Professor, a senhora acha que esses institutos voltaram em boa hora ou voltaram atrasados? Já deveriam ter voltado há muito tempo. Não, eles nunca deixaram de existir. Agora houve, nos últimos anos, um incremento. Né? Isso é muito bom, mas eu voltaria ao tema educação para chegar no egresso de um instituto tecnológico. Para mim, educação tem 3 dimensões. A primeira é que a gente saiu do útero materno e de repente, estamos nesse mundo. E a educação e o conhecimento, a ciência, vai permitir a gente poder apreciar e cada um fazer as conclusões sobre o que eu estou fazendo aqui nesse planeta. Esse é um aspecto. O outro da educação é que a educação possa preencher a potencialidade e a vontade de cada indivíduo. E, numa terceira dimensão, a educação deve ser também voltada para o bem-estar social, econômico, do desenvolvimento do país. O que é importante aquelas pessoas, como frisou o professor Barral, que não precisam, não querem fazer um ensino superior e querem ser técnicos. Agora, nós precisamos evoluir no sentido de valorizar profissionalmente esses técnicos, né? Essas diferenças de salariais, que na realidade são diferenças de qualidade de vida, de sobrevivência, é que deveriam ser aos poucos homogeneizadas. Então o indivíduo não necessariamente precisa, para ter uma vida digna, ter um ensino superior, ter a graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. E esse aspecto, essa massa de recursos humanos com capacidade técnica é fundamental para que haja o desenvolvimento tecnológico e a inovação no Brasil. De maneira que eu vejo que foi em boa hora que está se multiplicando esses institutos. Todos nós temos a expectativa de que sejam instituições de qualidade, que certamente vão ser importantes para o desenvolvimento do país. Pois é, o senhor tocou numa questão aí, que é a questão da valorização, de se ter um certo respeito, uma certa valorização por esses profissionais técnicos. Mas isso volta também a uma questão anterior que a gente discutiu, que é o mesmo princípio da valorização do professor que está na sala de aula. Na verdade, é uma discussão muito anterior, é uma discussão cultural mesmo, né? Assim, o Brasil precisa, a sociedade brasileira precisaria, então, de rever o seu conceito de valorização profissional para permitir que tanto o técnico quanto o universitário graduado, o pós-graduado, consigam os dois manterem uma vida digna com o profissionalismo que eles escolheram, com a meta que eles escolheram, né? Agora, tudo isso realmente, quer dizer, grande parte desses reflexos virá dessa redução das diferenças sociais em todas as camadas e também por uma educação muito mais ampla na sociedade. Enquanto nós não conseguirmos atingir pela educação várias camadas, independente delas fazerem ou não a educação superior, mas terem um acesso à educação de qualidade, isso é extremamente importante. Quando se faz análise, por exemplo, de fatores que influenciam em mortalidade infantil, o aspecto isoladamente mais importante é o nível de educação da mãe. Então, claramente, não é nem as condições ambientais, não é realmente a casa, não é o mais importante. O mais importante é o nível de educação da mãe. Porque ela vai saber interagir com diferentes meios se ela conseguir ter essa compreensão. Então, isso se aplica quando a gente pensa assim, mortalidade infantil, que é um fator muito crítico. Você tem o número exato e você consegue identificar. Imagine em outros fatores, inclusive da educação científica. Enquanto a gente não conseguir atingir a população brasileira e dar esse nível de educação científica, a gente vai ter problemas no uso também do avanço científico. Quer dizer, para o avanço científico, uma parte você usa sem grande conhecimento, mas para outra é preciso que a população esteja no nível educacional que saiba aproveitar de maneira proveitosa, né, essas oportunidades que aparecem. Então, eu acho que fundamentalmente a gente está falando de uma grande mobilização nacional por uma educação vista de uma forma muito abrangente. Não é educação somente a educação na escola, mas é educação de uma forma mais global. A gente está falando do Ciências Sem Fronteiras, até então falando dos nossos alunos aqui do Brasil que saem para buscar
aprimoramento, experiências lá fora, mas tem o outro lado que é dos brasileiros, né, do Brasil receber pesquisadores. Essa discussão, e já começou, já chegaram, vão vir a partir de quando, professor? Não começou no sentido de chegarem, mas a primeira chamada, né, foi feita, houve uma demanda internacional muito importante, houve vários bons candidatos, e agora, já nos próximos dias, já deve ser anunciada o resultado. Isso está no final do processo de avaliação desses candidatos. E nos próximos dias nós devemos anunciar esse primeiro grupo, né, que começará a vir para o Brasil, provavelmente a partir do segundo semestre também. Eu digo isso porque o prazo não é rígido, todos eles não precisam chegar num período rígido, eles vão ter que fazer seus planejamentos, etc., para vir ao Brasil. Então, e a oferta foi muito boa, temos muito bons candidatos dos dois níveis, tanto de jovens que vão ficar por um período mais longo, quanto de pesquisadores já mais sênior, que virão por períodos curtos também, mas por um prazo de 2 a 3 anos. Todos eles em colaboração com grupos nacionais. Então, isso tem duas vantagens. Primeiro, alguns desses jovens, principalmente, porque pela fase da vida é mais fácil de acontecer isso, podem se decidir radicar no Brasil. E como a gente já comentou antes, a gente tem um déficit de doutores. Então, não há uma competição com os doutores brasileiros se eles ficarem. O mercado hoje é um mercado que absorve não só os que virão de fora e que queiram eventualmente ficar, mas eles não têm essa obrigação, a Bolsa não exige que eles fiquem no Brasil, é um período apenas em que eles estão como bolsistas, né, no Brasil. E os mais sênior, aqueles pesquisadores mais amadurecidos, eles vão, na verdade, durante a sua estadia aqui, interagir muito mais com grupos brasileiros, ajudar a formação de pessoal, mas também conhecer os jovens brasileiros e trazer também jovens dos seus grupos para interagir com o país. Então, essa é uma fase do programa, um componente do programa, que visa também acelerar o nosso desenvolvimento científico e tecnológico através da interação internacional. Não só enviando pessoas, mas trazendo pessoas. Evidentemente que esse segundo componente, numericamente, é muito menor do que o primeiro, mas é também de grande importância para o objetivo do programa. Pois é, professor Isaac, que benefícios o senhor acha que a sociedade brasileira pode ter com a vinda desses pesquisadores? Como que o Brasil pode aproveitar esse potencial que eles vão trazer? Olha, nós já tivemos exemplo, por exemplo, a formação de uma das principais universidades brasileiras, que é a Universidade de São Paulo. Ela foi, os seus alicerces foram construídos com a vinda de cientistas de vários países, e é sempre bem-vinda essa, mesmo que ele não decida permanecer, eu acho que é importante. Agora, eu gostaria de frisar que talvez o Ciências Sem Fronteira possa ser um prelúdio de um programa que eu chamaria de Sociedade Sem Fronteira. Um programa em que a gente valorize qualquer cidadão que faça um trabalho de interesse social, qualquer que seja. O motorista de ônibus até o professor universitário. E que nesse programa Sociedades Sem Fronteiras, a gente quebre o muro dessa segmentação social. E eu gostaria de também acrescentar que essa mobilidade internacional que o programa vai oferecer, a gente estimular, existe já algumas iniciativas, mas estimular a mobilidade nacional. Um estudante, por exemplo, da universidade lá do Acre ou de Rondônia, passar um ano na Universidade de Brasília, na Universidade de São Paulo, Universidade do Rio de Janeiro, e um estudante da Universidade de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, passar um ano lá no Acre, em Rondônia. Isso vai contribuir para uma coesão maior e que é extremamente necessária para o futuro. Realidades que são muito diferentes. Eu acho que nós poderíamos, o programa Ciência Sem Fronteira pode inspirar uma série de outras iniciativas que foram ou esquecidas ou são incipientes no Brasil.
É uma oportunidade de se fazer uma outra leitura, né? Exatamente, fazer uma reflexão e proposições ousadas e inovadoras, como é o Ciência Sem Fronteira. Eu queria só dizer que a gente já está no finalzinho do nosso programa, então eu vou dar 2 minutos para cada um para fazer as considerações finais sobre educação de uma forma ampla, se o senhor quiser, sobre o programa Ciência Sem Fronteiras. Eu começo com o senhor, professor. Bem, eu acho que para quem está assistindo esse programa, ser um soldado na luta da conquista da qualidade da educação brasileira. Se a gente conseguir vencer essa batalha, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem um grupo de trabalho nesse sentido. Nós, em 2009, nós lançamos um movimento chamado Pacto pela Educação, onde além da academia, da SBPC, da Academia Brasileira de Ciência, a gente tem outros segmentos também trabalhando com a gente, com a Confederação Nacional da Indústria, com a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação. Temos as 3 agremiações mais organizadas dos estudantes, a UBS, a UNE, a NPG, e temos algumas ONGs que têm um histórico de tradição de luta pela educação, como o Movimento Todos pela Educação, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, seria importante que nós todos pudéssemos, dentro da nossa possibilidade e atividade, sermos soldados para conquistar uma educação de qualidade para o nosso país. Obrigada, professor Barral. Eu acho que nesse tom também de que, na verdade, nós temos grandes desafios, né? O Brasil continua com grandes desafios. Um deles é justamente transformar essa vantagem econômica que tem no momento de venda dos seus grandes reservas, como o petróleo do pré-sal, etc., investir muito em educação e ciência e tecnologia para formar uma sociedade que seja realmente, primeiro, que saiba se relacionar bem, e segundo, que seja competitiva internacionalmente, que não perca as suas posições em termos internacionais. Então, ver, na verdade, educação, ciência e tecnologia como um investimento do país no seu futuro. E é dentro desse contexto que o programa Ciência Sem Fronteira vem, permitindo aos jovens brasileiros o conhecimento da realidade educacional e científica fora, vendo o que se faz no mundo e trazendo essas vantagens, essa visão bastante mais ampla, que cada um deles terá em diferentes países, para dentro da sociedade brasileira e ajudando nesse processo de transformar o nosso país de um vendedor de matéria-prima, na verdade, num outro país em termos de relações sociais e em termos de produção de conhecimento e economia do futuro. Então, claramente, esse é o grande desafio do programa, é contribuir para essa transformação do Brasil de um país de venda de produtos primários para uma sociedade muito mais justa e muito mais dirigida para o conhecimento e para realmente o progresso. Bom, Cenas do Brasil fica por aqui. Falamos hoje sobre o programa Ciência Sem Fronteiras. Agradecemos então a presença dos nossos convidados, Manuel Barral Neto, que é diretor de Cooperação Institucional do CNPq, e o professor Isaac Reutemann, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Educação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. Pode também mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. A sua opinião é sempre muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra e até lá.